Olá, você está realmente preparado para ser livre? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje vamos falar sobre liberdade. Uma das principais queixas, que nós escutamos das pessoas é algo como tal pessoa me controla, tal pessoa comanda a minha vida é um inferno porque eu não tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero, né? Isso é muito frequente e não só em relacionamentos afetivos. É mais frequente em relacionamentos afetivos, né? A pessoa reclamando ali do seu par, mas também pode acontecer de você se sentir assim em relação aos seus pais ou até mesmo em relação aos seus filhos, em relação a um trabalho, em relação à própria sociedade, ou seja, esse desconforto da falta de liberdade pode se referir a diversos campos da vida, certo? Bom, eu tenho analisado essa questão já faz algum tempo, inclusive em algum momento eu até já falei sobre isso, eu não me lembro se aqui no YouTube ou no Instagram, eu já comentei sobre isso, sobre essa dificuldade que nós temos de abraçar de fato a liberdade. E à medida em que eu tenho vivido, as minhas experiências me mostram que os meus pontos de vista realmente têm fundamento. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos então dotados do livre-arbítrio, certo? Que é o nosso direito, digamos assim, de escolha. A partir do momento em que nós chegamos, nós também trazemos determinadas lições, determinadas situações que nós desejamos vencer para o caminho da nossa evolução pessoal. Né? Segundo algumas teorias, seria dessa forma. Antes de vir para cá, eu determino ali quais são as etapas de evolução pelo qual eu quero passar neste plano, e a minha vida e as pessoas que estão na minha vida vão me ajudar a cumprir essas etapas de evolução. Se nós pensarmos nesse aspecto, nós não temos então um completo livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que nós perdemos o nosso direito de escolha. Nós continuamos com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas, porém, precisamos pensar bastante para não cair nos condicionamentos, como eu já falei em um vídeo anterior, porque os condicionamentos nos levam ao mesmo resultado. Ok, então eu tenho ali, digamos assim, um plano um pouco definido para a minha vida, mas eu sei que eu também tenho meu direito de escolha e que eu preciso exercê-lo para sair dos condicionamentos e criar uma realidade mais saudável e positiva. Ou seja, eu acredito que nós podemos chegar nos mesmos resultados, mas podemos escolher os caminhos de forma a chegar naquele determinado resultado. Ok. Agora, o que eu vejo dentro dessa questão dos relacionamentos, é que existem alguns aspectos que precisam ser trabalhados para que a pessoa realmente se aproprie desse direito de escolha. Quando eu quero exercer esse direito de escolha, eu preciso primeiro, antes de tudo, desenvolver a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a nossa capacidade de assumirmos as nossas escolhas, independente do resultado. E nesse ponto eu vejo que muitas pessoas acabam sendo travadas. Por quê? Porque às vezes é mais fácil você ter alguém comandando as suas ações para que você não se sinta responsável pelo resultado daquela ação. Por exemplo, se eu quero escolher fazer uma faculdade de artes e os meus pais querem que eu faça uma faculdade de medicina, e eu escolho fazer a faculdade de medicina porque os meus pais dizem que é o melhor, mesmo sabendo que isso não vai me trazer a mesma alegria e satisfação do que se eu fizesse uma faculdade de artes, quando a minha carreira começar a engrenar, caso alguma coisa não dê certo na minha vida, eu tenho a quem culpar. Eu vou culpar os meus pais. Se a minha vida não for uma vida feliz, saudável, produtiva, eu vou fazer o quê? Eu vou culpar os meus pais. Porque a responsabilidade não é minha. Eu somente fiz o que alguém disse que eu deveria fazer para agradar essa pessoa. Entende? Isso faz com que eu tenha sempre alguém para culpar, né? Sempre um bode expiatório para dizer assim, a minha vida não está boa por conta dessa pessoa. Agora, é muito difícil você fazer isso quando você assume a responsabilidade sobre as suas escolhas e sobre a sua vida, né? Porque se algo não der certo, a responsabilidade vai ser sua. E aí você fica suscetível a ouvir dessas mesmas pessoas coisas como, eu disse que não ia dar certo, mas você é teimoso, você quis fazer isso. Eu sinto isso na pele porque eu fiz algumas escolhas muito corajosas, eu diria, na minha vida, e que iam contra essas regras, digamos assim, essas imposições que algumas pessoas me colocaram dentro do que é considerado correto. Então, por exemplo, eu deixei o meu emprego estável na rede pública, por onde eu lecionei por 11 anos, para ser empreendedora e tocar aí o meu negócio de cursos online.
Ou seja, eu deixei algo completamente certo por algo completamente arriscado, dentro de uma área totalmente arriscada, que era uma área de terapias naturais. Isso, em 2017, ainda não estava, não era tão bem aceito, né? Terapias naturais e ensino online ainda não estavam tão bem aceitos. Então, eu tive que assumir, né, crescer e assumir toda a responsabilidade sobre o resultado para mim. E faço isso até hoje. Quando as coisas, de repente, não estão indo muito bem, eu preciso traçar estratégias para fazer com que isso volte ao equilíbrio de novo. Porque eu preciso que dê certo. Por que eu preciso que dê certo? Porque foi uma escolha minha. Né? Eu assumi essa escolha. E esse assumir a escolha é muito difícil para a maior parte das pessoas. O medo de errar, o medo de não dar certo, o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo de se sentir fracassado. Tudo isso faz com que a pessoa não consiga assumir as suas responsabilidades, né? E eu sei disso porque eu também passo por essas dores. A diferença é que eu procuro vencê-las. Mas eu vejo que é isso que trava a vida de muitas pessoas, o medo, né? O medo de todos esses aspectos aí que eu falei, né? O medo de precisar pedir ajuda, o medo de ter que enfrentar a realidade, né? E um outro aspecto que também pode fazer com que a pessoa se sinta presa, né, a pessoas e circunstâncias é a imaturidade. Né? A pessoa não está emocionalmente desenvolvida para assumir a sua própria vida. Isso é muito comum em pessoas que, depois de muito tempo, ainda continuam dependendo dos seus pais, por exemplo, né? A pessoa não tem maturidade para assumir o impacto das suas escolhas, para se manter, para caminhar pela vida, né, sem precisar estar apoiado em alguém, né? Às vezes a pessoa estende um relacionamento que não é feliz, simplesmente porque ela não consegue assumir a responsabilidade sobre a própria vida, seja por medo, seja por imaturidade ou até mesmo pelos dois. Então é por isso que eu pergunto se você está realmente preparado para ser livre. E tem ainda um terceiro aspecto, e esse aspecto mais ligado aos relacionamentos em si, ou seja, não tanto ao emprego, né? Mas aos relacionamentos, que é a questão do se sentir amado. E isso eu tenho constatado aí ao longo da vida e acho realmente muito triste esse aspecto, porque eu vejo que algumas pessoas preferem o relacionamento, e eu não falo só relacionamento afetivo, mas às vezes até com os próprios pais ou com amizades tóxicas, né? Preferem um relacionamento onde se sentem presas, onde se sentem comandadas, porque entendem que isso é um sinal de amor. Né? Isso realmente eu acho muito triste, porque quando as pessoas mostram preocupação, mostram cuidado, querem saber o que você está fazendo, com quem você está, onde você está indo, parece que a pessoa está se preocupando com você. Parece que a pessoa está cuidando de você. E, na verdade, a pessoa está comandando a sua vida, está dominando a sua vida. A pessoa, em geral, tem um grande senso de insegurança, né? Uma baixa autoestima, falta de autoconfiança, medo de solidão, e aí a pessoa realiza essas ações em relação a outra pessoa para ter aquela ideia de que ela está comandando, de alguma forma, aquela relação, né? Que ela está segura quando ela comanda, quando ela domina, quando ela manda o que o outro tem que fazer. Né? E hoje em dia, eu já não pensava assim antes, né? Porque até por ter essa tendência à liberdade muito forte em mim, né? Eu não gosto muito que me dominem ou que me comandem, mas eu já tenho essa tendência natural. Mas eu fui observando ao longo da vida e isso foi me deixando bastante triste, porque até nos meus estudos eu entendo isso. Quanto mais maduro você é, quanto maior maturidade você desenvolve, maior a sua tendência de permitir que o outro seja o que ele deseja ser, de permitir que o outro faça as escolhas que ele deseja fazer, ou que ela deseja fazer, né? Então, essa liberdade que você dá para o outro é, na verdade, um grande presente, né? É um presente de confiança, é um presente de amor, é um presente dizendo assim, olha, eu amo você do jeito que você é, então eu vou te dar a liberdade de ter as suas escolhas, né? Para que você se sinta feliz e realizado na sua vida. Se você escolher estar perto de mim, ótimo. Se você escolher estar comigo, que bom. Mas se essa não é a sua escolha, eu vou respeitar, porque eu não posso interferir nesse seu direito de escolha. Justamente como uma prova de amor, como uma prova de que eu entendo que você é livre dentro da sua vida. Mas as pessoas não valorizam isso. As pessoas valorizam
aquelas pessoas que comandam, até mesmo que mentem, que manipulam, porque se sentem especiais dessa forma, porque se sentem olhadas, sabe assim? E parece que aquela pessoa que dá a liberdade de você ser quem você quer ser, não te ama tanto, quando na verdade é o contrário, né? Não vou nem dizer que ama mais ou que ama menos, mas eu vejo como sendo uma forma de amor mais difícil de ser exercido e mais bonito, quando você permite que o outro seja aquilo que ele deseja ser, quando você não fica controlando a vida do outro, né? Mas infelizmente, assim, isso às vezes chega como uma interpretação de falta de amor. Aquela pessoa me ama mais porque ela se preocupa melhor. Aquela pessoa me ama mais porque ela se preocupa mais comigo. E não é assim. Então, nesse tempo todo de observação, eu percebi isso e quis compartilhar com vocês, né? O quanto você tem autorresponsabilidade para realizar as suas escolhas e arcar com as consequências delas, o quanto você tem maturidade para lidar com as suas escolhas sem precisar o tempo todo ter o apoio de alguém, ou ter o aval de alguém, ou ter a ordem de alguém, e o quanto você entende que liberdade é amor, para que você realmente possa exercer a sua liberdade com alegria, com responsabilidade, né? Também tem isso. A liberdade que você dá ao outro não é um aval para que a pessoa não te respeite, para que a pessoa não seja honesta com você, para que a pessoa te engane, não, ao contrário, é um voto de confiança para que a pessoa corresponda dessa forma se ela quiser estar com você, né? Então são aspectos interessantes de serem analisados antes de você realmente se queixar, né? De repente não sou livre, não tenho liberdade, não me deixam fazer o que eu quero. Analise esses aspectos para ver aí se um desses não está fazendo com que você se mantenha preso em relacionamentos ou em locais em que você não se sente bem, não se sente livre para ser quem você é. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até mais.